Eles estão desesperados. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, ambos deputados federais, trocaram ofensas no Twitter, sabe, o antigo Twitter, por causa das eleições das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Quem vai contar essa treta, explicar essa treta pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então a gente tá tendo treta entre os mandatários aí, entre os deputados da extrema-direita. Eu posso pegar pipoca? Pode, por favor, pega a pipoca, fica confortável aí, porque o Hugo Mota venceu essa disputa. Mota teve 444 votos. Era o queridinho, todo mundo imaginava que isso fosse acontecer, logicamente. Só que aí a gente teve o quê? A gente teve uma eleição que começou com um discurso do Marcel Van Hatten, que foi um candidato para a presidência da Câmara também, pelo partido, pelo Novo. A gente teve o pastor Henrique Vieira, do PSOL, coraçãozinho pastor Henrique Vieira, inclusive, que logicamente, né, não foi o eleito, e o Mota, que é do Republicanos, que foi essa pessoa que levou essa maioria dos votos. O PL e União Brasil ficaram com a primeira e a segunda vice-presidência, PT, PP, PSD e MDB com as 4 secretarias. Foi assim que foi dividido agora a liderança da Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados. No entanto, existe uma briga. Por quê? Porque a orientação era que os partidos de direita não se dividissem, mas a gente teve aí uma estratégia com o Marcel Van Hatten. Foi feito meio que um acordão, mas o Marcel Van Hatten foi lá e jogou o seu nome, foi lá e peitou todo mundo, e isso deixou outras pessoas bem irritadinhas, dentre elas o Mário Frias, é claro, o ex-apoiador aí, um dos principais apoiadores do Jair Messias Bolsonaro, porque até hoje ele está postando aí fidelidade, dizendo que ele está junto, colado, e não vai largar o Bolsonaro, meio que dando a entender que o Van Hatten, né, que o Salles estão tentando se desassociar de alguma forma, tentando se separar um pouquinho. O Salles também é do Novo. E aí, só para lembrar um pouquinho essa briga aí do Salles e do Van Hatten, né, em um tweet nas redes sociais, o Salles, ele estava comemorando, estava celebrando, e vai lá o Frias, que adora muito essa rede social do Musk. Olha o que o Salles fala, né, que apesar de ainda reduzida, porém honrosa bancada de 4 deputados federais, conseguimos 31 votos no Marcel Van Hatten, e a disputa pela presidência da Câmara, esses votos efetivamente representam os valores da direita liberal conservadora, que não transgride com o centrão, não coaduna com posturas e práticas incompatíveis com as nossas crenças, votos que realmente se baseia em espírito de valor sólido. Parabéns, Van Hatten, pela coragem de lutar contra o sistema. Então, é uma linha distinta. Por que é uma linha distinta? Porque a ideia era juntar com o Centrão e aprovar o Mota. E aí a gente tem, né, justamente quem? A gente tem o Mário Frias questionando isso. Aí eu vou te pedir, Sofia, para mostrar, por favor, os tweets. Agora, pega a pipoca, tá, gente? Momento de diversão agora. Que aí, né, o Frias, ele já vai justamente brigando, né? Então, finalmente, vocês estão abrindo o jogo, o teatro que vocês criaram nas eleições das casas, no intuito de desgastar o presidente Bolsonaro. Tinha o objetivo de garantir votos para vocês em 26, quem poderia imaginar que o Van Hatten colocou ainda reduzida, mas que vai explodir em 2026, sem contar nas nossas candidaturas para o Senado. Isso que foi a resposta justamente ao que o Salles falou, que apesar de uma bancada reduzida só 4 deputados, conseguiram 31 votos. E aí o Frias já foi reclamando. Pediu o segundo tweet, Sofia, por favor. Olha só como eles estão desesperados, que é esse aí, né, que eu acabei de ler. Esse não, esse é o do Frias. O do Frias, que é o seguinte: esse é o ponto, Carlos. Eu vou te pedir, só para mostrar o do Carlos Bolsonaro, que o Carlos questiona justamente o posicionamento. Pronto, obrigada, né? Que é mais um dia normal no Brasil. Jair Bolsonaro sempre colocava a cara para defender os ataques que seus ministros sofriam diariamente.
sem que quase nenhum deles se pronunciasse sobre algo que cabia a eles. Pronto, logicamente isso foi uma crítica ao Ricardo Salles, diretamente, e aí vem o Mário Frias e coloca: esse é o ponto, Carlos, nós parlamentares... Eita, que Sofia desceu tudo, eu estava lendo. Vou te pedir, se você pode ler para mim, por favor, esse. O seu microfone está fechado. Disfarça, gente. Esse é o ponto, Carlos. Nós, parlamentares eleitos pelo presidente Bolsonaro, temos a obrigação não só de respeitar sua liderança, mas de defendê-la. É bastante cômodo adotar discursinho ambíguo na tentativa de ficar bem com todo mundo, ou se fazer de morto para não criar indisposição. Isso, para mim, é falta de hombridade. Nossa, Carlos, eu não deixava, hein? Eu não deixava. Então, para colher os frutos durante a eleição, a turma se estapeia para aparecer com ele. Na primeira necessidade de união, todos somem e ou se vendem como magnânimos demais para aceitar a liderança dele. Eu tenho como filosofia algo simples. Posso até não concordar com uma estratégia de ação, mas isso fica para dentro do partido. A liderança tomou uma posição, irei seguir. Se a posição da liderança violasse os meus princípios morais, eu romperia abertamente. Não ficaria nesse joguinho de se fingir de morto ou de indiretinhas de puta. Eita! Até hoje, o presidente Bolsonaro nunca tomou uma decisão que violasse meus princípios morais, por mais difíceis que fossem. Sempre vi nele a vontade de mudar nosso país para melhor. Nunca tomou uma decisão política pensando apenas em si mesmo. Isso por si só já é suficiente para ter total respeito pela sua liderança. Ou seja, ele está se mostrando um bom cachorrinho abanando o rabo, né? Exatamente. No final a gente vai mostrar uma fotinho que ele postou justamente nessa linha, tá? Inclusive ele fala, né, que a menor possibilidade de debate, como que já sair de largada chamando ele de cadela, traidor, vendido, covarde, fala dos acordos. Então é isso, né? Ele está questionando toda essa estrutura. Então, depois vocês podem ir lá no Twitter mergulhar nesse chorume, porque tem umas falas bem engraçadinhas, tá, gente? Vou te pedir o próximo, Sofia, por favor, porque isso não melhora, tá? Ele vai piorando. O Mário Frias também vai atacando ali, ó, o único novo que não apoiou o impeachment foi Marcel Van Hatten. Aí ele vai colocando várias informações, inclusive trazendo informações sobre o Van Hatten, sobre o Mário Frias. Aí, ó. Em janeiro de 2021, fala sobre a pandemia, candidato à presidência da Câmara. Aí, ó. Ele vai trazendo pontos para atacar Van Hatten. Vou te pedir o mais um tweet, por gentileza. Eles estavam... Isso. Eles estavam impossíveis. E aí é justamente, esse foi o que eu já li, né, do Ricardo Salles. Tem mais um, Sofia, que é o Mário Frias, né? Pronto, tem o Van Hatten também, né, que se coloca para pontuar que, apesar de reduzida a bancada, ele está colocando ali como candidatura, sem contar nas nossas candidaturas ao Senado. Bora, que ele já está dizendo que ele e o Salles vão para o Senado, possivelmente. E aí o Frias está dizendo, então é isso que vocês queriam poder, né? Vocês queriam visibilidade para galgar Senado. Que legal. E certamente o Frias, né, que vai pelo mesmo estado que o Salles, também estava tentando isso, né? Estava pensando em sair para Senado. Entendam que existe também um sentimento pessoal aí, muitas vezes, tá? Vou te pedir mais um, Sofia, porque enquanto o Salles está ali largando a mão do Bolsonaro, segundo Frias, ele está apoiando cada vez mais. Olha aí a foto dele justamente com o Bolsonaro, que foi nesse encontro que a gente já falou aqui sobre a Zambelli, o encontro do PL no final de semana, estava lá quem? Zambelli, que levou um chega para lá do Bolsonaro, e também o Frias, ele dizendo que eu confio na liderança do Jair Bolsonaro, não apenas por suas palavras, mas por suas ações, por sua coragem. Que coragem, o homem foi para a Embaixada da Hungria e pelo compromisso inabalável que sempre e nunca recuou diante das adversidades, sempre colocando o povo em primeiro lugar. Que povo, gente? Ele não queria passar paixão, foi viajar para os Estados Unidos. Enfim, ele se coloca ali que seguirá lutando, e é isso, é basicamente isso, que essa briga está muito boa. Aí um detalhe, tá? Teve uma fala do Frias também, que quando o Salles questionou ali sobre essa indiretinha aí, que o Frias utilizou o termo, né, fica como, puta, e desculpa a gente repetir, mas se a fala do Frias, aí o Salles reclamou, e aí o Frias ainda
bateu mais uma vez, né? Claro, Salles, você dá indiretas bem corajoso da sua parte, dizendo não vai ganhar de 4, vai se vender, que se vendeu para o Centrão. Ou não é verdade, conservador de verdade não desgasta em nada ele. Já que toda hora você arrota sobre coragem, ao menos tenha coragem de ser honesto e direto. Não me trate como idiota. Tenha o mínimo de hombridade. Gente, é isso, gente. Não me trate como idiota. Sabe? Ele ainda diz, isso ficou ridículo, foi um papelão para vocês. Então, no final, essa briga toda de redes sociais, o que é que isso mostra? Que a direita está sim tentando, uma parte da direita, a extrema-direita, está sim dividida e tentando largar a mão de Bolsonaro. A gente vê algumas pessoas com determinados acenos, né, mais para a linha do Tarcísio, mais para a linha do Caiado, até para os filhos do Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele vem perdendo força e perdendo poder, de acordo também com o aumento de denúncias, né? E quanto mais tempo passa, mais se vê o Bolsonaro afundado em denúncias, afundado em acusações, por mais que ele ainda tenha uma representatividade para um público dele, é inegável que o Bolsonaro ele não tem mais o apoio que ele tinha antes e que, por isso, logicamente, essa galera que nunca segurou a mão de ninguém não vai ficar ali apoiando o Bolsonaro, né? Vão procurar lá as suas alianças, porque é isso, 2026 está logo ali e a corrida já começou, a gente já sabe disso. Pelo menos você gostou da briga dos três, Sofia, por favor? Eu me divirto com essa briga e isso ajuda a mostrar, Dai, o porquê que o Bolsonaro insiste tanto no ponto de que ele vai ser o candidato em 2026 e fica batendo nessa tecla mesmo estando inelegível. Por quê? Porque ele sabe que no momento em que entenderem que ele não vai ser, vai começar a briga para saber quem é o substituto. E é isso que a gente tá assistindo ao vivo. E o pessoal gosta de dizer que, não, a esquerda é muito desunida, a direita é muito unida. A esquerda, ela pode até ser desunida de uma maneira que a direita não é, em termos de projeto. A esquerda tem uma multiplicidade de projetos que a direita não tem. A direita, todo mundo quer defender o status quo, no máximo, o máximo de divergência é o quanto que vão aprofundar, né, esse modelo que já está posto. A esquerda, como quer substituir esse modelo por algum outro, tem toda uma série de brigas de como isso vai ser feito, o que vai vir no lugar, qual que vai ser o meio, sabe? Então, sim, nesse sentido a esquerda é muito mais desunida. Dito isso, a direita, por mais que tenha o mesmo projeto, esse projeto quase sempre coloca alguém no poder. Alguém ou algum grupo no poder. Não é um projeto democrático. A pergunta que fica é: quem vai ser essa pessoa que está no poder? Aí é que tá. E nesse sentido, por mais que eles tenham o mesmo projeto, eles se matam e muito entre eles. Então eles acabam se auto-sabotando tanto quanto a esquerda. Não se enganem com relação a isso. Não há fidelidade nenhuma entre eles, né, Sofia? Não há fidelidade nenhuma. Nenhuma mesmo. Pois é, ficamos por aqui, sim, mas esperando que mais gente vá junto com a Zambelli, né? Não só no processo de cassação, como perder também apoio político. É importante, tá? Porque a gente lembra, sim, que a boiada passou e deixou prejuízos aí pra gente. É isso, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí, que o plantão ainda não acabou, a gente já está voltando.